Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas decisões mais quentes do informativo 1185 do Supremo Tribunal Federal. Se prepara, porque vamos falar de julgados que mexem com tudo, desde a carreira de servidores públicos até o futuro do nosso futebol e a gestão de programas sociais pelos municípios. Fica com a gente! E antes da gente entrar no conteúdo pesado, aquele recado super rápido. Se você curte essa nossa análise jurídica direto ao ponto, já senta o dedo no like e compartilha esse material. Isso ajuda demais a gente a levar informação de qualidade para mais gente. Beleza, então vamos ao que interessa. A grande pergunta é, o que foi que o STF decidiu de tão importante dessa vez, hein? Pois é, a gente separou aqui os pontos cruciais de 3 temas que deram o que falar e que são essenciais para se manter atualizado. Vamos começar pelo direito administrativo. O nosso foco aqui são 2 decisões que, mudam as regras do jogo para os servidores públicos, principalmente para quem atua ou estuda para a área de segurança. Bom, aqui a gente já vê um contraste bem nítido. De um lado, o STF basicamente blindou o cargo de policial penal. Deixou bem claro que a contratação tem que ser exclusivamente por concurso público, sem jeitinho, sem exceção para temporário. Já do outro lado, uma notícia não tão boa para os guardas municipais, foi negado o direito à aposentadoria especial. E por quê? Porque a lista de categorias com esse benefício na Constituição é considerada taxativa, ou seja, é uma lista fechada. E o argumento central para essa decisão dos guardas municipais se resume a uma única palavra: taxativo. Quando a lei, especialmente a Constituição, diz que uma lista, um rol é taxativo, ela está dizendo o seguinte: são só esses aqui, e ponto final. Não tem brecha para interpretar, para incluir novas categorias. Como os guardas municipais não estão lá, escritos com todas as letras no artigo 40, o STF entendeu que o judiciário não pode simplesmente estender esse benefício. É uma decisão com impacto gigantesco para a carreira, né? E aí, uma pausa rapidinha. Se essa nossa conversa aqui está sendo útil para você, que tal compartilhar com os colegas? A sua recomendação ajuda muito o Direito Cast a crescer e a gente a produzir mais conteúdo relevante assim. Seguindo em frente, agora a gente entra num caso que mistura direito e esporte de um jeito, explosivo. Uma crise na CBF que quase por muito pouco não tirou o Brasil de competições internacionais, e tudo isso dependeu de uma decisão do STF sobre até onde o Ministério Público pode ir. A sequência dos fatos aqui parece até um roteiro de filme de suspense, né? Primeiro, o MP do Rio de Janeiro faz um acordo, um TAC, com a CBF para ajustar as regras da eleição. Aí o Tribunal de Justiça do Rio vai lá, anula tudo, diz que fere a autonomia da entidade e ainda por cima nomeia um interventor. O resultado? Uma crise internacional. FIFA e Conmebol já chegaram ameaçando suspender o Brasil de tudo. A coisa ficou tão séria que o STF teve que entrar em campo para apagar o incêndio e evitar um vexame histórico para o nosso futebol. No fim das contas, o recado do STF foi bem claro. A autonomia não é sinônimo de soberania. Sim, a autonomia é protegida pela Constituição, mas ela não é um cheque em branco para fazer o que quiser. Quando existe um interesse social importante, como a transparência de uma eleição, o Ministério Público tem todo o direito de atuar. Ou seja, a autonomia não pode ser usada como um escudo para esconder irregularidades. E para fechar a nossa análise, a gente chega num tema super comum no dia a dia dos municípios. Aquela linha bem fininha que separa um programa social legítimo de uma tentativa de driblar a regra do concurso público. Essa distinção que o STF fez aqui é simplesmente fundamental. Pensa assim. Um programa social legítimo, tipo uma frente de trabalho, tem o foco em ajudar e qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade, sem criar um vínculo de emprego. Já a contratação temporária serve para resolver um problema da própria administração, uma necessidade do serviço público. O problema, a inconstitucionalidade, aparece quando se mistura as duas coisas: usar um programa social para preencher vagas que deveriam ser de servidores concursados. E para não deixar nenhuma dúvida, o STF basicamente criou um checklist, sabe? Deu o caminho das pedras. Para um programa desse ser considerado válido, ele precisa ter um caráter predominantemente de assistência, ser temporário, ter um objetivo de formar e qualificar a pessoa, não pode gerar vínculo de emprego e, o mais importante de tudo, não pode ser uma desculpa para tapar buraco permanente no quadro de pessoal do município. Se seguir essas regrinhas, o programa é constitucional. Então, vamos lá. Para a gente amarrar tudo que vimos até aqui. No tema servidores, o STF bateu o martelo. Policial penal, só para o concurso. E guarda municipal, sem aposentadoria especial.
No esporte, ficou claro que a autonomia das entidades não é absoluta. E na assistência social, os programas de auxílio são válidos sim, desde que não seja uma contratação disfarçada para fugir do concurso. E aí fica a reflexão para a gente. De tudo isso que a gente conversou, qual dessas decisões você acha que vai ter o maior impacto na prática? Seja nos tribunais, na administração pública ou na vida das pessoas? É uma pergunta interessante para a gente pensar nas consequências reais desses julgamentos, né? Pessoal, muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa análise até o final. Se o conteúdo ajudou, saiba que o seu apoio faz toda a diferença. E para não perder as próximas análises em áudio, é só seguir o Direito Cast lá no Spotify. E claro, não esquece de deixar o like. É um gesto super simples, mas que ajuda a gente a alcançar mais gente interessada em aprofundar os conhecimentos no direito. E se você curte outros formatos, procure por Direito Cast no YouTube e também no TikTok. Faça parte da nossa comunidade. Um abraço e até a próxima!